Olá! A Caixa Econômica Federal anunciou um novo aumento de juros para o crédito habitacional. O segundo aumento que o banco realiza este ano vale para imóveis estimados em 650 mil e algumas capitais em até 750 mil reais. Para quem não tem relacionamento com a instituição, a taxa passará de 9,15% para 9,45% ao ano. Para os demais, o reajuste será de 8,75% para 9,30% ao ano. O novo aumento não afetará as taxas de juros do programa Minha Casa Minha Vida. E a previsão do tempo para o início do final de semana é de sol com nuvens. O sábado ele vai amanhecer nublado, mas não chove. A máxima não passará dos 28 graus, mínima 18 graus. A CCR Via Oeste estima que para este feriado, mais de 560 mil veículos passem pelos dois sentidos da rodovia do sistema Castelo Raposo. A concessionária organizou a Operação Papa Filas e vai intensificar as viaturas operacionais. Mais informações, ligue no plantão do feriado da CCR Via Oeste, que é no número 2664-6133 ou no outro ramal, que é 6102. Entrou em vigor a nova lei dos caminhoneiros, que prevê a isenção de pedágio para cada eixo suspenso de veículos que circularem vazios. O decreto foi publicado no Diário Oficial e a ANTT tem 180 dias para definir critérios para medir a carga transportada em rodovias federais. A lei, reivindicada pelos motoristas, também determinará a aplicação de pontos de parada para descanso e repouso dos caminhoneiros. Muito futebol, vôlei e basquete. Para conversar comigo sobre esses temas e as apostas para os próximos dias, o jornalista esportivo Guilherme Maia, da TV Esporte Mais, está aqui comigo no estúdio do Alfatiano News. Gui, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Keca. A gente vai ter final de semana aí de muito esporte, né? Principalmente no Campeonato Paulista, as semifinais, fora o basquete, vôlei, bastante coisa a gente vai falar aqui para deixar o pessoal bem informado sobre os esportes. Então vamos começar falando sobre o Paulistão. Na última rodada, os times grandes, né, venceram. Para você, foi previsível o Corinthians ganhar, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo e agora estarem na semifinal? Foi, eles são os times de maior investimento, né? Se você comparar com várias equipes que enfrentaram do interior, o investimento chega a ser muitas vezes 10 vezes maior do que eles arrecadam e investem. Então, a obrigação era dos times grandes. É claro que vira e mexe tem alguma surpresa, vídeo o Ituano, que foi o último campeão paulista, né? Mas os times grandes não deram sopa pro azar, não se classificaram e agora no final de semana a gente vai ter as semifinais entre essas equipes grandes em jogo único, né? Quem perder tá fora. Qual a sua aposta para a final? Olha, a gente tem de um lado Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras tem a vantagem de não ter jogado no meio de semana. O Corinthians vem de um jogo desgastante na quinta-feira contra o São Lourenço. É um empate 0-0, um jogo chato, um time que marca muito forte. E o Corinthians jogou na quinta, enquanto o Palmeiras ficou a semana inteira descansando, pensando nessa semifinal. Time por time, o Corinthians é mais time, mas como é clássico, muita coisa em jogo, né? Mas o Corinthians é favorito nesse confronto. No outro duelo, o São Paulo tem mais elenco do que o Santos, mas o Santos hoje está jogando mais bola do que o São Paulo. E como o jogo é na Vila Belmiro, na casa do Santos, eu aposto que o Santos elimina o São Paulo e o Corinthians elimina o Palmeiras. Mas, como é clássico, tudo pode acontecer. Mas para não ficar em cima no muro, eu aposto no Corinthians e Santos. Pois é, independente do resultado, vão ser jogaços, né? Jogaço. O Corinthians e Palmeiras, domingo, 4 da tarde, na Arena do Corinthians. E no domingo também, 6h30, Santos e São Paulo. Vila Belmiro, é difícil de jogar lá, né? E o São Paulo tem uma tarefa dura para eliminar o Santos. E também o Palmeiras uma tarefa dura para eliminar o Corinthians. Porque o Corinthians são mais de 30 jogos já sem perder na sua casa. Perdeu o primeiro, aquele jogo para o Figueirense, depois não perdeu mais jogando em casa. Mas você acha que esse resultado na Libertadores, no último jogo, dá uma certa insegurança para o Corinthians? É, claro que se tivesse vencido, chegaria com mais moral para a partida, né? Mas pegou um adversário bem difícil, o empate classificou o time, acho que não vai atrapalhar em nada, não. Pode atrapalhar no quesito físico, né? O quesito cansaço.
E depois o time, depois de jogar domingo, já tem na quarta-feira o São Paulo, e se passar da final, no outro final de semana já tem o primeiro jogo da final. Então é uma maratona de jogos aí pro Corinthians, e o Tite, junto com a sua comissão técnica, vai ter que dosar ali os jogadores que podem jogar, os que não podem, para não ter nenhum desgaste físico. O Corinthians que não vai ter o Guerreiro, tá com dengue, né? Já teve dengue, já? Não tive, eu espero também não tive, ter. Graças a Deus, mas dizem que é horrível, E as né? pessoas em casa se cuidem em relação a isso também, porque a epidemia tá complicada. Tá demais. Até o Guerreiro pegou dengue, né? É normal um jogador ficar fora por alguma lesão, no joelho, no ligamento, mas por dengue é um tanto quanto inusitado. E ele fica de fora do clássico por causa da dengue. O Emerson Sheik está suspenso, não vai jogar também, então o Palmeiras pode se aproveitar aí desses desfalques do Corinthians. Tem o Valdívia, que entrou bem no jogo contra o Botafogo, tem o Cleiton Xavier, que está à disposição. Vamos ver, quem sabe o Palmeiras pode surpreender e eliminar o Corinthians. Para o Palmeiras seria sensacional. Pois é, haja coração para os torcedores nessa reta final aí do Paulistão, né? É verdade. Saindo do futebol, do Paulistão, vôlei. Cruzeiro derrotou, o vôlei masculino derrotou o SESI. E aí as meninas também do Molicca Osasco estão na final. Estão na final, é verdade. O Cruzeiro foi campeão, né? Ganhou do SESI no último final de semana, conquistou o título da Superliga Masculina, e agora, sem ser nesse domingo, no outro a gente vai ter a final da Superliga Feminina, que vai ser mais um ano entre Osasco e Rio de Janeiro. O Osasco que eliminou a equipe do SESI e a equipe do Rio que eliminou o Minas. Eles fazem mais uma vez a grande final. A final vai ser lá no Rio de Janeiro, na Arena da Barra, no Rio, e vai ser um jogaço, um jogo só. Quem vencer leva o título da Superliga, lembrando que o atual campeão é o Rio de Janeiro, e Osasco quer trazer de volta para São Paulo esse título. Tirando o lado que o Osasco, né, representa a nossa região, quem você acha que leva? Olha, Rio de Janeiro é favorito, porque joga em casa, porque fez melhor campanha, tem um técnico acima da média que é o Bernardinho. O Rio de Janeiro é favorito, mas o Osasco tem um bom time, né? E como é um jogo fez só, uma tudo ótima pode acontecer. Campanha. É verdade, eliminou o SESI, que é um time fortíssimo na semifinal. O Rio é favorito, mas o Osasco também tem chance de levar o título. Como prometido, então vamos falar sobre basquete. Vamos lá. Depois de 6 meses, a gente entra aí na fase também mais aguardada pelos torcedores de basquete da NBA, os playoffs. Que jogos você, aliás, que times você destacaria para esse início aí dos playoffs? Olha, um time que fez uma campanha muito boa foi o Golden State, que tem o Stephen Curry, que está jogando demais. 67 pontos aí, melhor campanha. É verdade, a gente está jogando muito e é um dos times favoritos. Outro time favorito é o San Antonio, que é o atual campeão, o San Antonio Spurs. E esses times, eles não vão se enfrentar na final. Vamos supor que eles vão passando de fase, eles vão jogar na final de conferência, que seria aí as semifinais. E um desses times iria para a final. Creio que quem conseguir dessa conferência entre Golden State e San Antonio passar para a grande final é o favorito para levar o título. É o favorito. Eu ainda aposto no Tim Duncan, Manu Ginobili. Você é a torcedora do San Antonio, né? Mas é um timaço. É um time experiente, que joga com muita inteligência, né? É um time de se respeitar mesmo, o Golden State fazendo a campanha que está fazendo. E sobre o Novo Basquete Brasil, o NBB. Agora a gente também entrou na fase playoff. É verdade. A gente tem já classificados para as quartas de final 4 times que se classificaram direto na primeira fase, porque fizeram as 4 melhores campanhas. O Bauru, Limeira, Flamengo e Mogi. Aí tem 8 times brigando para se juntar a esses 4 nas quartas de final. 2 já estão classificados. A equipe do Brasília garantiu a classificação, bateu a equipe do Pinheiros numa série melhor de 5, fez 3-1. E a gente tem também aí vagas em aberto. Tem Palmeiras e Franca, vai ser decidido em Franca no jogo 5. A gente tem aberto também Minas contra a equipe do Macaé, está em aberto também esse confronto. E outro time que garantiu vaga, já matou a série, foi o São José, bateu a equipe do Paulistano. Então a gente tem São José, Brasília, Bauru, Flamengo, Limeira e Mogi já garantidos, e as outras 2 vagas vão ficar entre Minas e Macaé, e também Palmeiras e Franca. Bom, a gente vai acompanhar essa reta final
dessas modalidades e na semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre isso. É isso aí, o basquete que é muito legal também porque tá fazendo uma parceria muito boa com o basquete brasileiro. A gente teve o Flamengo fazendo alguns jogos lá nos Estados Unidos contra times da NBA e agora os times da NBA vão jogar aqui no Brasil também contra times brasileiros. A gente teve jogos entre dois times americanos aqui no Rio. Miami Heat e Cleveland Cavaliers, né? Isso, e agora o Orlando vai vir para jogar com o Flamengo. Tá marcado para maio aí já nas pré-temporadas aí da NBA. Isso é muito legal para quem gosta de basquete, é muito bom. Né? Fomentar o basquete aqui no Brasil é bem interessante. Bom, Gui, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. De nada, eu que agradeço e vamos ficar de olho aí também no Grêmio Barueri, precisa vencer nesse domingo a equipe da Francana para não ter nenhum risco de rebaixamento na Série A3 do Campeonato Paulista. Tomara que consiga vencer, não passe nenhum susto, vai pegar a Francana que já está rebaixada para continuar pelo menos na Série A3, não cair mais uma divisão e no ano que vem tentar voltar mais forte. Muito obrigado e bom final de semana para você e a todos os amigos. E as pessoas, como elas podem fazer para acompanhar a TV Esporte Mais? É só entrar lá no nosso site, tvesportemais.com.br, e a gente vai transmitir nesse domingo, às 10 da manhã, a última rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, com o jogo entre Grêmio Osasco e Primavera, e falando tudo de todos os jogos, né? São 10 jogos, inclusive do jogo do Barueri. Vamos estar informando o pessoal aí em tempo real como é que vão estar esses jogos e também acompanhando aí o final de semana das semifinais do Campeonato Paulista. Bom, então aí vão as informações de Guilherme Maia, da TV Esporte Mais. E depois do intervalo você confere as ginastas de Barueri que se preparam para os campeonatos estaduais. Os palhaços Pincel e Costelinha estarão no Teatro Barueri. E confira a agenda cultural para este final de semana. Isso e muito mais logo depois do intervalo aqui no Alpha Channel News.